Vamos para o nosso quarto tema da nossa live, que é o envolvimento, uma briga que não foi brincadeira do namorado da influenciadora Aline Mineiro. Você conhece a Aline Mineiro? A Aline Mineiro é uma mulher muito bonita, ela fez muito sucesso no programa Pânico, que era exibido antigamente pela Rede TV, depois foi para a Bandeirantes, depois o programa acabou na TV aberta. E o que acontece? A Aline Mineiro fez muito sucesso, era muito jovem. O que acontece? Atualmente, a Aline Mineiro continua sendo uma mulher muito bonita e ela namora com um rapaz de 34 anos chamado Nelson Mesquita Neto. Mas o que aconteceu no dia 28 de julho de 2026 em um condomínio aonde a Aline Mineiro mora, que é no bairro de Santo Amaro, num prédio de luxo, Zona Sul de São Paulo? Este condomínio teve uma briga, tem uma manchete de jornal pra gente colocar, olha lá, namorado de Aline Mineiro agride um jovem de 20 anos durante uma briga em condomínio. Mas não foi uma briga pequena, detetive Alan. Esse rapaz, nós vamos trazer imagens daqui a pouquinho, depois que ele apanhou, ele foi parar na UTI. E eu quero logo de cara mostrar uma foto onde aparece esse jovem morador do prédio da Aline Mineiro caído no chão, desacordado. Aí tá o casal. Agora vamos mostrar a cena do crime. Tá aí, ó. É que teve que nublar. Só para você ter uma noção. Esse jovem, ele tá estatelado no chão, desacordado. E a Aline Mineiro tá segurando o namorado, que dá a impressão que ele quer ir pra cima do rapaz. Já desacordado ali, né? A foto, ela é muito... Ela diz muito, né? A cena do crime, ela diz muito. Daqui a pouco eu vou te mostrar o cacete que esse rapaz levou. Não é brincadeira. É algo realmente que foi uma agressão brutal sofrida por esse jovem de 20 anos. E aí, a gente resolveu buscar todos os elementos de prova para trazer para você como começou esse problema. Depois dessa agressão, as partes foram encaminhadas para o 11º Distrito Policial, que é a delegacia lá do bairro de Santo Amaro. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, e eu quero que você responda essa pergunta no final dessa live. Será que foi uma simples agressão ou será que pode se transformar numa tentativa de homicídio? E é por isso que eu vou te mostrar a agressão daqui a pouquinho. Porque não foi uma agressão de um homem de 34 contra um rapaz de 20. Foi uma agressão onde o homem de 34 tinha uma habilidade, tem um físico avantajado e ele dá vários golpes na cabeça do rapaz, tanto é que ele cai no chão e fica desacordado. A gente tem até uma imagem, uma outra imagem do rapaz caído no chão, só para você ter uma avaliação, tá? Uma avaliação. Tá aqui, ó. Essa é uma imagem. Imagina que o cara tá caído no chão e esse rapaz que é forte, detetive Allen, ele tá esmurrando o cara. Sem dó e sem piedade. Já ali, já não reagindo, já não tentando de forma alguma. Tá provavelmente até desacordado, né, Lordelo? É complicado. Não tem a dor. Agora, vamos lá. Eu quero te trazer agora o que nós levantamos lá na delegacia em Santo Amaro. Gente, delegacia é o seguinte, quando chega ocorrência de briga ou ocorrência de tentativa de homicídio, seja o que for, cada parte fala uma coisa. Ninguém no Brasil confessa crime, porque no Brasil, mentira é um ato de defesa. Então o delegado de polícia tem que ter um ouvido que é um pinico. Todo delegado, todo investigador, policial militar, o ouvido é um pinico, porque cada um conta a melhor versão para ele não ser imputado como um criminoso. E eu quero te contar a versão de ambas as partes. Tudo começa no estacionamento aonde mora tanto a Aline Mineiro, aonde o namorado fica muito lá, mas também mora quem? Mora esse rapaz de 20 anos de idade. Mas olha o que aconteceu, e eu vou querer sua opinião daqui a pouco, detetive Alan. Claro. De acordo com o depoimento da mãe da Aline Mineiro, ela, com a filha e os 2 cachorrinhos da família, eles estavam no carro, na área da garagem, lá
do prédio onde todo mundo mora. Só que, nesse exato momento, o que aconteceu? Aparece esse jovem xingando a Aline Mineiro, chamando ela de vagabunda e dizendo, olha, você tem que ter educação. Então, imagina que está a mãe com a filha estacionando um carro com os 2 cachorrinhos da família na garagem, quando surge um rapaz e começa a insultar a Aline Mineiro. Essa é a versão da Aline Mineiro. Tá. Então, eu queria trazer para você, inicialmente, o que a Aline Mineiro contou. É a versão dela. Daqui a pouco a gente vai contar a versão do rapaz de 20 anos. Vamos colocar na tela. Nossa, a confusão começou quando eu voltei do veterinário com a minha mãe e meus 2 cachorrinhos. E eu parei na feira, que acontece dentro de onde eu moro, né, do condomínio, para comprar um pastel. E aí, quando eu voltei, eu demorei exatamente, viu nas câmeras, né, que a gente assistiu as imagens, acho que 1 minuto e 28 segundos para comprar um pastel. Quando eu voltei pro carro, a minha mãe tava nervosa, meio chorosa. Eu falei, mãe, o que foi? Ela, não foi nada, não. Eu falei, não, me conta o que aconteceu. Ah, não, que eu tava aqui dentro do carro, um homem abriu a porta, do nada, ela não sabe quem é o homem, abriu a porta do carro e começou a me agredir verbalmente. Eu falei, mas quem era essa pessoa? Ela falou, não sei, nunca vi. Eu falei, mãe, mas me descreve essa pessoa, quem é? Uma característica. Ela falou, não sei. O homem, a gente até errou a cor da camisa, que a gente ficou até nervosa depois para identificar. A gente tava de azul, o cara tava de marrom. E aí eu fui dando ré no carro, falei, tudo bem, mãe, se você olhar e ver quem é a pessoa, você me identifica, por favor. Eu fui dar ré para sair com o carro. A minha mãe falou, aquele homem sentado no banco. Tinha um homem sentado no banco comendo pastel. Eu falei, aquele? Ela falou, é. Aí de longe, nas imagens, né, mostra certinho, a gente tá, graças a Deus, tem as câmeras, então mostra que no momento eu saí do meu carro, eu tava dentro do meu carro, abri meu vidro e falei, por que você agrediu a minha mãe verbalmente? Eu falei, você me conhece? Eu falei, eu nem sei quem você é, por que você fez isso? Aí ele veio no meu vidro, no vidro do passageiro, porque minha mãe tava no banco de trás do meu cachorrinho idoso, porque a gente tinha voltado da consulta, tava no colo, e no meu colo tava Pim Pim, que é a minha outra cachorrinha. Aí ele veio no vidro e começou a gritar, ele me chamou de tudo quanto é nome que você possa imaginar, eu descrevi no boletim de ocorrência, mas que nem vem ao caso falar isso agora nesse horário. Ele me chamou de tudo quanto é nome, falou que eu nem deveria existir, falou que eu era um lixo e não sei o quê, me xingou. E aquela situação, a minha mãe atrás no carro só conseguia falar, pelo amor de Deus, para com isso, parem com isso, vamos embora. Minha mãe ficou desesperada na hora, minha mãe tem fazer 60 anos. E a todo momento que ele estava me ofendendo, ele estava olhando o meu banco, porque no meu banco tinha uma garrafa grande de água pesada e alguns itens, minha bolsa, né, que estava no banco do passageiro. E ele ficou olhando ali que eu achei que ele ia atacar alguma coisa na minha cara, ou ia entrar pela minha janela para me agredir, porque ele estava extremamente nervoso. E a única coisa que eu consegui perguntar para ele, porque eu fiquei em choque, não foi uma situação que eu consegui reagir para falar alguma coisa, eu fiquei em choque e falei, pode continuar falando, o que você tem para falar de mim? A única coisa que eu falei, pode falar, você quer me ofender? Tudo bem, pode me ofender. E eu fiquei no carro ouvindo tudo. Aí quando ele terminou, ele abriu a porta do meu carro, jogou a porta com força, ela bateu no limite da porta e a porta fechou sozinha. Então eu nem precisei descer do meu carro para fechar. Aí minha mãe falou, meu Deus do céu, que loucura foi essa? Eu falei, mãe, não sei. E quando ele estava me xingando, ele falou coisas do meu trabalho, de live, então eu acho que ele já tinha me visto em alguma coisa, ou me conhecia, eu não sei. Porque apesar de morar no mesmo lugar há um tempo, eu nunca tinha visto esse homem, de maneira alguma, nunca esbarrei ele aqui dentro, nunca teve uma discussão com ele que poderia ter ocasionado uma réplica dele, assim, foi totalmente gratuito. A agressão dele, primeiro à minha mãe, e depois, quando eu fui perguntar para ele por que ele tinha agredido a minha mãe, por qual motivo. E aí eu fui embora com o carro. Quando eu saí, eu tava tremendo, eu falei, gente, eu não entendi nada do que aconteceu, comecei a tremer, fiquei nervosa. Bom, vamos lá. Eu enxergo algumas coisas aí que me incomodam. O primeiro é o excesso de detalhes, até minutagem, né? Ela chegou a descrever. Isso eu sempre acho um pouquinho estranho, né? Ela descrevendo ali que, por que você está verbalmente agredindo minha mãe? Não me parece ser algum tipo de palavreado que você utilizaria, principalmente no calor do momento. Não estou falando que é uma versão mentirosa, mas é um pouco esquisito essa série de detalhes e vai atropelando ali talvez uma tentativa de controlar a narrativa. Não sei, qual que é a sua visão, Rogério? Não, o problema é o seguinte, ela alega que aparece um cara xingando e falando um monte de coisa, mas ela não fala o motivo. Porque ninguém agride alguém ou xinga alguém se não aconteceu algum fato anterior. Calma que daqui a pouco eu vou te contar a versão do outro lado. Mas antes, vamos continuar com a versão da própria Aline Mineiro. Por quê?
Porque depois que bati a porta do carro, o garoto foi embora. O rapaz foi embora e ela ligou para quem? Ela ligou para o namorado. Vamos ver como é que ela conta essa ligação, porque ela foi pedir ajuda para o namorado. O namorado até agora não tinha acontecido absolutamente nada. Provavelmente ele estava no apartamento do casal. Vamos ver. Aí eu liguei pro meu namorado e eu falei, amor, é o seguinte, um homem veio na janela do meu carro, falou um monte de coisa pra mim, me agrediu verbalmente, abriu a porta do meu carro e foi embora. Eu não... E aí que o namorado entra em ação, né, pelos relatos dela. Então aí, o que acontece? Ela telefona pro namorado e ela fala, olha, eu sofri agressão verbal. E aí eu tô com medo de encontrar com o agressor novamente. Aí o cara é namorado, ele tem que tomar uma atitude. Vamos ver como é que foi o próprio relato da Aline. Vamos ver. Entrei no hall de entrada, quando eu subi no estacionamento, eu falei pro namorado, eu estou com medo dele me encontrar e me agredir. Porque ele quase me agrediu estando dentro do meu carro. Na verdade, quase agrediu minha mãe, né? O engraçado é que ele ter sido violento com a minha mãe, com uma senhora de 60 anos, tá tudo bem. Ninguém cogita... Ninguém fala que ele poderia ter entrado no meu carro, tacado alguma coisa na minha cara, ou me furado com alguma coisa. Ele abriu a porta do meu carro, poderia ter entrado no meu carro. Então, assim, diversas coisas aconteceram. Eu fiquei com extremo medo de, sei lá, estar subindo na minha, porque tem um estacionamento para subir para entrar para casa, né? Daquele cara me trombar no meio do caminho. Falei, se ele me acha fora do carro, eu não sei o que ele vai fazer. E aí, quando eu subi para a recepção, eu fui reportar que esse cara tinha feito. Eu falei, quem é essa pessoa que tá dentro do condomínio? E aí a moça da recepção falou, não sei quem você tá falando, eu vou ligar pro líder para tentar identificar e você reporta tudo para ele. Tudo bem, aí eu tava ali na recepção. Quando eu entrei e falei com a recepcionista, minutos antes da imagem que eu achei dele, que vocês veem que eles chegam e eu tô aqui, eu entrei na recepção, falei com a recepcionista, quando eu olhei, ele deu de cara comigo. Ele deu de cara, porque ele mora no mesmo lugar. Ele deu de cara comigo e falei, mãe, é ele. Aí minha mãe falou, é. Aí quando ele foi tirar essa situação, ele falou assim, o que é o sua pobre? Aí eu cheguei perto dele, quando eu cheguei perto dele, ele armou um movimento de que ia me agredir. Meu namorado estava atrás, meu namorado foi em reação, em legítima defesa. Só que, se ele não estivesse comigo, meu namorado, provavelmente esse homem iria me bater. E aí, com certeza, sem dúvidas, não iria repercutir da forma que está repercutindo. Porque tudo bem, um homem agredir a mulher, porque hoje provavelmente nada, né? A gente faz denúncia, apanha, ou a mulher é morta e tá tudo certo. Não há justiça, não há nada. Aí, quando meu namorado entrou numa reação, porque ele teve uma ação, ele desde lá de baixo abriu a porta, me agrediu verbalmente, agrediu a minha mãe, veio numa sequência sem eu ter feito absolutamente nada pra ele. Eu não fiz nada pra esse garoto, eu nem sabia quem era, eu nunca tinha o visto na vida. E aí, quando chegou, ele fez a possibilidade de me agredir, o meu namorado não ia deixar ele me agredir. Ele ia me bater e meu namorado ia ficar olhando, gente. Imagina, foi uma ação dele e ele teve uma reação. De novo, dá a sensação que ela repete muito medo de ser agredido, senhora de 60 anos. Meio que parece que ela joga alguns elementos para criar uma barreira ou algo que justifique o ato desproporcional ali que talvez ele tenha tido de violência, Lordelo. Dá essa sensação, não dá? Não sei vocês do chat, mas eu fiquei com essa sensação. Não, e é uma narrativa querendo livrar o namorado de uma possível condenação. Espera um pouquinho. Ela diz, o meu namorado agiu em legítima defesa por uma suposta tentativa de agressão. O jovem de 20 anos estufa o peito e aí o meu namorado teve que tomar uma providência. É claro que o namorado tomou uma providência porque ela ligou. Ela ligou com receio e o cara já veio bravo. Daqui a pouco eu vou mostrar a briga para você e daqui a pouco eu vou te contar a versão do outro lado. Por que esse jovem de 20 anos foi tirar satisfação com a Aline Mineiro? Tudo tem que ter um motivo. Ninguém xinga alguém de graça, ninguém vai peitar alguém de graça, teve um motivo. Agora, a Aline Mineiro termina também contando que ela foi na delegacia registrar um BO contra o jovem de 20 anos, que apanhou e ficou na UTI. Vamos ver. Sim, mas ele não estava desacordado, porque quando a gente saiu, o garoto estava acordado. Ele não estava desacordado, ele não estava desmaiado. E a gente estava lá, eu estava lá, ele estava lá, todo mundo estava lá. O garoto socorreu e saiu andando do local, né? Então, se ele tivesse desmaiado, ele não teria saído do local ali. Então, ele estava acordado. E no momento que o meu namorado ainda estava, eles foram brigar, o outro homem ainda conseguiu ofender o meu namorado e eles continuaram no embate, os dois.
Você vê que é uma tentativa de excluir o namorado ou marido dessa confusão toda. Não, ele já estava acordado, mas pera um pouquinho. Esse rapaz foi socorrido. Esse rapaz ficou na UTI 4 dias. Por isso a sensação que e eu não estou dizendo que tá mentindo, não, a gente tem que, não é o meu papel descobrir isso, mas a sensação é que talvez tenha tido ali uma desavença, um bate-boca que acontece, escalaram, passaram dos limites, mas é uma tentativa constante de tentar justificar o porquê chegou a ponto do rapaz ir para UTI, né? O tempo todo tentando justificar isso. Isso daí é o que mais me impressiona no relato dela. Mas vamos lá, o que nós conseguimos de informação. Antes de eu mostrar a cena das pancadaria que esse rapaz levou na cabeça e desmaiou, eu vou te contar a versão agora do pai do garoto de 20 anos que não está conseguindo falar com ninguém, que está machucado, mas principalmente machucado psicologicamente. O pai contou o seguinte, que o filho estava no estacionamento, na garagem, no subsolo, quando a Aline Mineiro chega com a mãe e os 2 cachorrinhos e numa velocidade muito alta para um estacionamento. E que aquilo estaria colocando em risco a vida das pessoas. E esse jovem de 20 anos, indignado com a velocidade que ela imprimiu no seu carro, quando ela estaciona, ele foi tirar satisfação. Essa é a alegação da outra parte. Então, esse rapaz, alegando que já não era a primeira vez que a Aline Mineiro não anda devagar no estacionamento do próprio prédio deles, ele foi tirar satisfação, ok? Mas agora, como eu prometi, eu quero trazer imagens para vocês da briga, da agressão promovida pelo namorado de Aline Mineiro, que é o Nelson, contra esse jovem de 20 anos. Vamos ver. Olha, isso aí é a portaria, tá? Eles se encontraram na portaria e aí, dá uma olhada, a gente não pode mostrar isso com as imagens perfeitas, mas o movimento do braço é o movimento do cara batendo do garoto estendido no chão. A intensidade dos golpes ali. E o cara sabe bater. O cara, não sei se faz algum tipo de artes marciais, mas o cara dominou o rapaz com facilidade, jogou no chão e num movimento contínuo com as mãos, ele bateu. Quando em dado momento o garoto desmaia. O garoto desmaia, olha lá, e a pancada continua. Olha lá, ele sai e aí a Aline Mineiro vem apartar. E você vê que o rapaz queria continuar, ele tá com o movimento querendo ir. E a Aline Mineiro viu, o negócio aí chegou num ponto que não era o que eu queria. Uhum. Olha a confusão que foi. E mesmo com o blur, dá para vocês perceberem que o rapaz realmente ficou numa situação complicada. Eu queria mostrar agora, nós temos, parece que outras imagens que a gente conseguiu levantar, para que vocês possam ter um pouco mais de noção. A gente tem mais imagens ou não? Então tudo bem. Então acho que essas as únicas imagens que a gente tinha. Mas acontece o seguinte, os funcionários do prédio, né, eles estão desmentindo a tal da legítima defesa. Né? Então tem uma testemunha que diz que o Nelson esbravejou, né, em razão do que tinha acontecido com a velocidade, e a testemunha, tem até uma notícia que a gente pegou na internet, que uma testemunha desmente a versão de Aline Mineiro. Ou seja, é uma versão de um lado, uma versão do outro lado. Tá? A gente tem essa matéria que saiu sobre essa questão da... Bom, não tem. Mas vamos lá. Tudo bem. Então, pessoal, a situação ficou fora de controle, as pessoas bateram, o rapaz desmaiou, e o empresário Nelson Vinícius, que seria empresário, namorado de Aline Mineiro, decidiu dar a sua versão do que aconteceu, mas ele não quis falar, ele trouxe uma nota pública. Nós conseguimos essa nota e a gente vai ler para você, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que ele disse. Vamos lá. Isso quem disse é o Nelson Vinícius, namorado da influenciadora Aline Mineiro. Vem sendo divulgado nas redes sociais um trecho de vídeo fora de contexto,
o qual não retrata a realidade dos fatos. Por ter sido veiculado apenas parcialmente, o material induz a falsa impressão que houve uma agressão gratuita e injustificada por parte do empresário. E aí, eu quero colocar um outro trecho, o trecho seguinte dessa nota pública que ele colocou. Vamos lá. Ele fala o seguinte: o namorado de Aline Mineiro argumentou que agiu para defender a companheira e a sogra de um ataque misógino. Abre aspas. Ainda que a violência física deva ser sempre evitada, é indispensável compreender a motivação do ocorrido para uma justa avaliação. Afinal, ninguém em sã consciência deixaria de reagir a agressões físicas e morais marcadas por misoginia praticada contra mulheres, sendo uma delas idosa, com mais de 60 anos. Mas a própria Aline Mineiro não fala em misoginia. A própria Aline Mineiro fala que ele veio gritando ou brigando, mas não disse o motivo. E o motivo do outro lado é a velocidade do carro na própria garagem do condomínio. Mas ele tenta se esquivar de um crime que ele vai responder, se vai ser condenado ou não, a gente não sabe. E aí, o final dessa nota pública, eu quero colocar para que o nosso seguidor possa entender. E ele conclui dizendo o seguinte: contudo, venho sendo vítima de um linchamento virtual e de ameaças de diversas naturezas por parte de pessoas que se arvoram a juízes, condenando sem qualquer domínio dos fatos ou legitimidade, completou a nota do Nelson. Ou seja, é um lado falando uma versão, o outro lado falando outra versão, e a pergunta é, quem está com a verdade? A verdade sabe com quem está, gente? Com as imagens. Ele alega que são parte das imagens, mas o que a gente mostrou são imagens praticamente completas. Todos se encontram na portaria, o rapaz realmente ele para na frente do Nelson, estufa o peito, mas ele está parado. Foi quando o rapaz começa a receber pancada, o rapaz não teve reação, caiu no chão, apanhou e desmaiou. Então, imagem não mente, né, detetive Alan? Isso é verdade. Não dá para contestar, né? Não dá para contestar. Bom, eu não sei se vocês aí do chat conhecem a Aline Mineiro. A Aline Mineiro, hoje ela tem 34 anos, e ela ganhou notoriedade no ano 2000, quando ela foi paniquete. Mas além da paniquete, ela também ela participou, não ganhou, da Fazenda 13 na Record, e também ela participou de um outro reality, que é o De Férias com o Ex, né? Que foi feito pela MTV. Não sei se vocês têm recordação da Aline Mineiro. Eu tenho recordação da Aline Mineiro da época do Pânico, né? Que ela realmente fez muito sucesso no Pânico. E é claro que ela só poderia fazer o que realmente fez, foi a defesa do namorado. Bom, para a gente poder concluir esse tema, o caso, em relação ao rapaz, ele foi para o Albert Einstein, ele deu entrada no Albert Einstein, ele ficou na UTI, e se ficou na UTI é porque tem alguma gravidade, porque ninguém fica na UTI de graça, mas ele está se recuperando fisicamente, ele está se recuperando emocionalmente, e agora vai sobrar o deslinde do quê? O deslinde de como vai ficar esse inquérito policial. Mas o que aconteceu? O povo desse prédio ficou revoltado. E eles fizeram uma grande movimentação para dizer o seguinte: nós não queremos, Aline Mineiro, você no condomínio. Você é dona, ela não paga aluguel, ela é dona do imóvel, mas os moradores estão pedindo, detetive Alan, a expulsão de Aline Mineiro e também do namorado lá daquele local. Tá aí a matéria. Nós vamos colocar agora um pouquinho para vocês assistirem do que foi essa mobilização que mexeu lá no condomínio em Santa Amaro. Vamos ver.
circo resolver o que vai fazer. Olha, teve que estar gritando lá, assassino. Chegou aí pra UTI, não poderia ter resultado nisso, não. Foi mais gente. Covarde. Tem mais gente do que naquela manifestação da Deolane lá, né? O pessoal realmente... Aí o povo foi realmente bravo, né? Porque realmente as imagens dizem tudo. Né? Versão de um lado, versão do outro é uma coisa, mas a gente sabe que as imagens dizem tudo. Tem o quê? Tem mais um vídeo aqui Tem mais um vídeo, pessoal, para vocês darem uma olhadinha, ó. Olha lá, esse vídeo aí, pessoal, lá do portal Léo Dias. Olha lá, aí a confusão, ó. É a Aline Mineiro sendo encontrada com o rapaz, olha lá. Esse vídeo é importante, ó, ela tá nervosa, o rapaz vai aparecer daqui a pouco. Ela tá dizendo quem é o rapaz, aconteceu um problema comigo, eu fui destratada, tem a outra mulher que já tá olhando, tá acontecendo já um buchicho. Ali a mãe segurando os cachorrinhos, a mãe dela segurando os cachorrinhos. Os cachorrinhos olha lá. Realmente estavam lá. E tá tendo uma discussão. E daqui a pouco vai aparecer quem? Vai aparecer o marido dela, que é o Nelson. O Nelson aparece, olha lá, ela volta, olha lá, o cara tá na frente dela, foi aí. Essa é a imagem perfeita. Já chegou. E a pergunta que eu quero que a gente volte a imagem nesse ponto, esse ponto é tão importante, porque eu quero que o público do chat me diga quem que bateu primeiro, houve legítima defesa ou não houve. Essa imagem é perfeita. Vamos ver, ó. Tá lá a mãe da Aline Mineiro com os cachorrinhos, uma discussão, a mulher da portaria no rádio chamando a segurança, falou, vai ter problema aqui. A confusão tá grande. Vamos voltar ao vídeo e colocar naquele trecho do vídeo. Que ele chega, né? Aonde que ele chega. Ali é o ponto fundamental. Olha lá. Tá confusão, a discussão tá tendo. E em dado momento, olha, essa cena, a gente puder passar em slow motion, ó. Se der para passar em slow motion, é fantástico, ó. Eles estão discutindo, o rapaz com a mão abaixada, quando vem o Nelson e já vem dando uma pancada. Ele já chegou armando. Olha, a minha visão é que o rapaz discutia com a Aline como ele discutiu lá embaixo no estacionamento. Ele não quis agredir lá embaixo, ele poderia ter agredido. E aqui, ó, olha lá, o cara já vem, já lhe mete um soco no rosto, o rapaz cai e aí continua apanhando. Ou seja, os dois vídeos que nós mostramos, o primeiro das pancadarias, e esse ele é muito nítido. Aonde o rapaz estava muito nervoso, dá até um tranco na Aline Mineiro, deu uma porrada no garoto e o garoto não teve mais reação. Para ser justo, ele tá cortando um pouquinho como que o rapaz estava, mas não parece que ele estufou o peito ou estava no... O que ela alegou ali antes, né? E ela estava muito próxima dele também, né? Agora, esse ponto é importante, detetive Alan, só para a gente ver as mãos. Vamos tentar verificar e enxergar como é que estavam as mãos desse rapaz. Olha lá, ó. Dá uma olhada, detetive, ó. A mão tá baixa. Ó. Ele já chegou. Você entendeu? Então, para mim, esse movimento das mãos baixas... Ele só levanta a mão para se defender. Ali. Como ela veio discutir com ele falou, eu vou discutir com ela. Mas a mão dele estava baixa. Em nenhum momento ele deu a impressão que ele ia investir contra a Aline Mineiro. Então, Aline Mineiro, vamos lá. As imagens dizem mais que 1000 palavras. Por isso que nós temos aqui a Co-Security, porque aonde é registrado, o delegado vai ver a imagem. Opinião de um, opinião de outro é uma coisa. Agora, imagem, para mim, ficou muito claro que houve, sim, um bate-boca, uma discussão. Agora, a agressão, esse rapaz, o Nelson, estava enfurecido. Essa é a minha opinião, não sei a opinião do chat. Não sei o que o chat está achando. Não, o chat com certeza concorda com a sua opinião. Massacrando, estão falando bastante deles aqui. O pessoal não é fã da Aline Mineiro, viu, Bordelo? Ainda mais depois disso, acho que não serão tão cedo. Eu acho que um problema que poderia ter sido resolvido com educação acabou na ignorância e agora nós vamos aguardar. Olha, nós aqui do Na Cena do Crime, nós vamos acompanhar esse caso até o final. Nós queremos saber do delegado de polícia, no final do inquérito, se alguém vai ser indiciado por agressão ou tentativa de homicídio. Pode chegar porque isso, né? o lado do rapaz alega que ele poderia
eventualmente com aqueles socos, pode caracterizar uma tentativa de homicídio. Aí sim seria um crime grave. A gente não sabe, primeiro, quais lesões estão constantes nesse rapaz de 20 anos. A gente não sabe se ele bateu a cabeça quando ele caiu no chão. A gente não sabe praticamente nada em relação a lesões, mas que foi grave, foi parar no Albert Einstein, foi para a UTI, e a gente vai trazer para vocês, logo que a gente tiver, as conclusões do delegado do caso. Mas é por isso que nós trouxemos como um dos nossos patrocinadores, olha aqui, ó, a famosa empresa CoSecurity. Todo mundo de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba conhece a CoSecurity, que implantou esses totens de segurança. É um totem azul, ele tem uma iluminação azul que chama muito a atenção, e esse totem tem 3 câmeras, e essas câmeras são ligadas a todo o software das polícias civil e militar, que detectam, sabe o quê? Se tem gente procurada através de imagem e também placa de veículo. Você que é de São Paulo, você que é de Curitiba, você que é do Rio de Janeiro, deixa eu te dar uma dica de segurança, que é uma coisa que eu faço na imprensa, na televisão e no YouTube há mais de 30 anos, e nós fizemos aqui na produtora do Na Cena do Crime. Você que mora numa casa, você que mora num condomínio, você que tem uma pequena loja ou uma grande loja, coloque um totem da CoSecurity ligado ao Smart Sampa, ao Smart OZ, em todas essas cidades que nós falamos, tanto São Paulo, Curitiba ou Rio de Janeiro, a CoSecurity já está com um trabalho muito forte, só que em São Paulo são 12 mil câmeras colaborativas, e você não faz ideia o número de crimes que a CoSecurity tem ajudado a Polícia Civil a esclarecer. Nós trouxemos recentemente, numa das lives, um crime que aconteceu na Rua Caraibas, em Perdizes, onde os totens da CoSecurity flagraram na rua um morador esfaqueando o porteiro do prédio, e isso serviu como base ao esclarecimento de um crime e à prisão desse morador. Portanto, a importância da CoSecurity para a proteção ali da calçada. Passou alguém, filmou a cara, o cara está procurado, vai soar um alarme para a polícia. Passou um carro, tentou embicar na sua porta e essa placa, esse carro é roubado ou furtado, também é um alerta para a polícia, não é, detetive Alan? É verdade, gente. Então, assim, a gente torce para que você nunca esteja numa situação dessa, mas se acontecer é sempre bom ter as garantias ali, né? Então, se você está vendo por uma tela que não seja seu celular, escaneie esse QR Code. Caso contrário, a gente deixou aqui o link do WhatsApp que cai direto para a CoSecurity, vem direto com o link aqui Na Cena do Crime. Você conversa com alguém, vê lá, sempre tem coisa bacana para eles lidarem com você. E é isso, né, Lordelo? A gente só sabe que é necessário até que aconteça alguma coisa, então prevenção é sempre o melhor, né? Olha, o preço realmente é um preço muito convidativo para você ter o totem da CoSecurity. Vale realmente a pena, entre em contato, só para você saber como é que funciona. E você vai estar junto dessa rede colaborativa de milhares e milhares de câmeras, inibindo o crime em muitos casos. E quando eventualmente o criminoso comete um crime, é claro que essas câmeras vão ajudar no esclarecimento.